Olá, muito boa noite, seja bem-vindo a mais um programa Reis da Questão com o nosso habitual comentador Duarte Graça, que já está do outro lado do ecrã. Olá, Duarte, muito boa noite, tudo bem? Olá, muito boa noite, está tudo? Duarte, para o programa de hoje queres falar da pandemia Covid-19 e o primeiro tema é a restauração, um dos setores que está a ser mais penalizado nesta pandemia. Exatamente, eu quis trazer esta questão, aliás, muito no seguimento daquilo que se falou no programa passado, não é? Em que discutimos um bocadinho a precariedade em dois setores em específico, a questão da segurança e vigilância privada e a questão das cantinas escolares. E, portanto, nesse seguimento queria falar um bocadinho da questão da precariedade na restauração, naquilo que é o contexto atual da pandemia e, sobretudo, aquilo que temos visto ultimamente de protestos do setor da restauração, que tem incluído também outros setores. Temos visto também muitos do setor da cultura, que, aliás, é uma questão que também procurarei abordar num próximo programa. Mas hoje queria-me focar na questão da restauração, porque efetivamente há muitos pontos em comum com aquilo que é enfim, a precariedade e atropelos aos direitos do trabalho, que vemos, que foram referidos sobre a questão de seguranças privados e de trabalhadores de cantinas escolares. Porque a verdade é que vemos que numa situação como estas que estamos a viver já há mais de 8 meses, não é? Nós vemos como a falta, mais uma vez, a falta de um contrato de trabalho sem termo, ou seja, que não seja à partida limitado, tendo em conta que estamos a falar de funções, de responsabilidades neste caso na restauração, que são necessárias ao funcionamento de restaurantes, de confeitarias, de cafés, todos os estabelecimentos do setor e, portanto, não é de forma nenhuma razoável que as pessoas sejam contratadas à partida a prazo, se vão existir funções que são essenciais ao funcionamento desses estabelecimentos. E, portanto, nós, no fundo, neste momento, vivemos uma situação complexa, no sentido em que vemos nestes protestos, aliás, tanto, portanto, patrões ou donos das empresas, não é? Empresários, como trabalhadores a manifestarem-se, porque há um elemento comum que é, com as restrições que existem aos horários de funcionamento dos estabelecimentos, há um elemento comum que, efetivamente, enfim, se as coisas não funcionarem portanto, não houver receita correspondente ao funcionamento, evidentemente, tanto não há ou há menos dinheiro de ganho para quem é proprietário da empresa, como poderá nem haver dinheiro para aquilo que são os salários. Mas há um grande problema no meio disto e que cria um fosso que separa aquilo que é a posição e as preocupações dos empresários daquilo que é a posição e as preocupações dos trabalhadores. Porque, na verdade, se é evidente que ambos querem o funcionamento dos estabelecimentos, porque ambos tiram, embora de forma diferentes, tiram rendimento daí, a verdade é que, do lado dos trabalhadores, não existe o poder de decisão que existe do lado dos empresários. E o que é que isto significa? Trabalhadores que antes da pandemia ou estavam contratados a prazo ou estavam contratados a recibos verdes ou de alguma forma até estariam contratados de modo informal, não têm qualquer proteção nesta altura. Enfim, acaba o contrato, não são recontratados, porque os empresários alegam que não têm receita para pagar os salários. Os trabalhadores independentes as empresas deixam de requerer serviços a esses trabalhadores e, portanto, deixam de ter rendimentos.
E, portanto, o grande problema que nós enfrentamos neste momento é precisamente esse. É que, apesar de tudo, os empresários têm esse poder de decisão em que se suportar, no sentido em que as receitas que, apesar de tudo, as empresas continuam a ter, os empresários continuam a ser quem decide de que forma é que essas receitas são distribuídas. E, portanto, se tem estabelecimentos a funcionar durante menos tempo, o mais provável é que, enfim, despeçam ou dispensem alguns trabalhadores das empresas, e nós temos visto isso. Enfim, eu conheço vários casos à minha volta de amigos, família, que estão no desemprego precisamente em função dessa precariedade, ou contratos a prazo, ou trabalho de alguma forma informal. E, portanto, o que vemos é justamente que, de alguma forma, os empresários têm sempre um modo de se proteger a si e aos rendimentos que retiram de serem proprietários de uma empresa, antes de proteger aquilo que é o salário e o rendimento dos trabalhadores. E, portanto, apesar de haver este interesse comum em que as coisas funcionem, porque, enfim, os empresários querem retirar lucro das empresas e os trabalhadores querem, naturalmente, retirar o salário que precisam para pagar as contas, vemos que continua a haver uma diferença. E o grande problema que existe naquilo que é a resposta do governo a esta situação é justamente não ir de encontro a esse problema. Porque se já normalmente, e nós já falámos aqui da questão da economia, da questão de ser fundamental pensarmos em democratizar a economia, em equilibrar os rendimentos, a verdade é que a resposta do governo não vai de encontro a isso, porque nós vemos que, enfim, para além das medidas que o governo tem dado serem muito à base da questão como nas manifestações se tem feito ouvir, ser muito Têm à sido base de suficientes, crédito. O que é? Desculpa. As medidas do governo têm sido suficientes de apoio a estes empresários? O problema é justamente que digamos, aquilo que são as medidas do governo, o apoio às empresas e o problema enfim, da propriedade das empresas está concentrada, enfim, num número reduzido de pessoas, que são os empresários, em vez de ser distribuída também por quem trabalha para essas empresas e contribui para o seu funcionamento, é precisamente que a empresa confunde-se com o proprietário e, portanto, quando o governo dá alguma forma de apoio à empresa, muitas vezes não o faz exigindo garantias suficientes ou aplicando fiscalização suficiente para verificar se essas exigências são cumpridas, de que a prioridade seja que os trabalhadores mantenham o seu posto de trabalho e mantenham o seu nível de rendimento, porque as despesas continuam a existir. Nós vemos algumas moratórias, portanto, de rendas ou de alguns pagamentos, mas o problema é que uma moratória não é um cancelamento. E vai haver uma altura em que essas contas vão cair todas, e se as pessoas não continuarem a ter pelo menos o mesmo nível de rendimento que tinham antes, não vão conseguir pagar isso, como é evidente. Portanto, as despesas continuam a acumular. Para quem perdeu rendimentos, as despesas vão continuar a acumular, mas não vão não continuam a ter um rendimento que depois de passar todas estas moratórias e tudo isso, lhes permitiria fazer face a essas despesas. E, portanto, o grande problema que nós temos aqui, mais uma vez, é uma questão estrutural. E nós caímos nesta situação da pandemia e vemos o quanto isso afeta até a capacidade para responder a esse problema. Porque nem sequer é possível. É evidente que o governo pode e devia fazer muito mais nesse sentido, como, por exemplo, apoios diretos, de alguma forma, concertar apoios diretos aos próprios trabalhadores,
e não a coisa passar pela empresa, quando é difícil até fazer a fiscalização da distribuição que é feita desses apoios. Mas a questão é justamente que esta é mais uma coisa em que nós vemos como o problema estrutural que existia antes, que era dos trabalhadores nas empresas, pessoas que contribuem para o funcionamento, pessoas que, seja qual for a função que façam, garantem que a empresa funcione e que produza, não terem direito sobre a empresa, não terem direito democrático sobre a empresa. Depois vemos que acontece que é difícil, de alguma forma, obrigar, quando os apoios passam pelas empresas, é difícil garantir que a prioridade das empresas seja os trabalhadores. E, portanto, é preciso o governo focar-se muito mais, não só em apoios diretos, mas também nas garantias que exige dos apoios que dá às empresas, para que a prioridade absoluta seja manter postos de trabalho e manter níveis de rendimentos, porque sem isso, a única coisa que se está a proteger, na verdade, é o lucro dos empresários. Isso não pode ser. Já numa situação normal, isso é mais que contestável, e nós já falámos sobre essa questão aqui, mas então nesta situação em que estamos a falar de uma questão de sobrevivência, é ainda pior achar que faz sentido dar sequer a possibilidade de alguém, no caso alguns empresários, preferirem proteger o seu lucro em vez de proteger os níveis de rendimento dos trabalhadores que garantem o funcionamento das suas empresas. Muito bem, ou seja, além de olhar para a empresa em si, olhar para os trabalhadores que fazem a empresa também evoluir, não é, Duarte? E assim mesmo. passamos para o segundo tema de hoje, que é também ainda neste âmbito da Covid-19, mas agora vamos falar do Centro Hospitalar do Tâmega Sousa, que está sobrelotado. Exatamente, nós vemos com enorme preocupação, naturalmente, aquilo que tem sido a evolução da pandemia aqui no Val de Sousa, e temos visto que é das zonas mais afetadas no país, e como é evidente isso reflete-se naquilo que é a pressão sobre o Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa, e em particular o Hospital Padre Américo, em Penafiel, e vemos que a capacidade de resposta já atingiu os máximos, e mais uma vez levanta-se a questão de há muito investimento no Serviço Nacional de Saúde que foi adiado, e nós entramos nesta situação com investimento fundamental em materiais, em contratação de mais profissionais, sem esse investimento ter sido feito. E vemos que isso se reflete, enfim, como é evidente, mais uma vez, isto não era uma situação previsível, mas é também evidente que, tivesse esse investimento sido feito, teríamos muito mais capacidade, todo o Serviço Nacional de Saúde em geral, mas em particular o Hospital Padre Américo e o Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa, teria muito mais capacidade para responder não só a situações de Covid, mas também a situações não Covid, que nós sabemos que estão a ser também altamente prejudicadas devido ao foco no tratamento e na abordagem ao problema da pandemia. Achas que esta segunda vaga deveria ter sido mais bem preparada, Duarte? Eu acho que sim. Eu acho que havia muito mais possibilidade de preparar melhor os meios para esta segunda vaga e, sobretudo, o governo tinha à sua disposição, ou pelo menos esteve durante algum tempo e voltou a ter, desde que reentramos no estado de emergência, a possibilidade de o próprio governo assumir a gestão dos recursos que estão concentrados no setor privado, precisamente para os colocar ao serviço da situação Covid e da situação e todos os casos, todos os problemas não Covid, precisamente para conseguir coordenar melhor a resposta global que é preciso no âmbito da saúde a todas estas situações. O governo tem esse poder neste momento e não o usou na altura, quando também tinha do estado de emergência em março, abril e maio, e volta ainda a não ter usado
quando isso permitiria que aquilo que tem sido um dos grandes problemas no setor da saúde, que é precisamente a sangria de recursos, tanto recursos humanos como materiais, para o setor privado, permitiria que, pelo menos nesta situação de emergência, esses recursos fossem distribuídos da melhor forma possível para responder a todas as situações e a todas as necessidades que se verificam. E o grande problema é precisamente o governo, e é aqui que vemos, muitas vezes existe uma perspectiva que, enfim, os partidos à esquerda do PS são demasiado ideológicos e não pensam o suficiente nas questões práticas, mas depois vemos que é evidente que aquilo que as posições do PS, do PSD, também são motivadas por ideologia. E no caso do PS, neste momento, vemos que o PS prefere pensar mais e preservar mais aquilo que é a propriedade privada das grandes empresas privadas do setor da saúde, do que pensar que há muitos recursos aí concentrados que poderiam ser colocados ao serviço do interesse público, e nós bem precisamos neste momento. E, portanto, quer dizer, é preciso perceber que o Partido Socialista não se motiva, não se move apenas por questões práticas. Isto, não fazer nada, também é ideologia, sobretudo quando existem todas as ferramentas legais e práticas necessárias para avançar com alguma coisa. E, portanto, a grande pressão que está a ser sentida neste momento não se deve apenas à questão de termos tido uma explosão de casos nas últimas semanas, mas deve-se também à falta de resposta que se verifica no SNS pelo facto de ter sofrido muitos cortes orçamentais durante o tempo da Troika e pelo facto de, entretanto, não ter havido Estão a rever agora. investimento que é fundamental. E por isso, é verdade que, aliás, acho que do próprio Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa foi referida esta preocupação, que é preciso reforçar a mensagem às pessoas de que têm que cumprir todas as normas de higiene e segurança, o distanciamento, as máscaras, tudo isso. E é verdade que o próprio governo, e aliás isto também é da responsabilidade das autarquias, e aqui no Val de Sousa também não se tem visto investimento nessa mensagem, porque parte-se do princípio que, enfim, as televisões falam destas medidas e, portanto, não é preciso uma informação mais direta às pessoas. Mas isso é errado. Cabe às próprias instituições públicas, cabe ao governo, cabe às autarquias locais, informar as pessoas, fazer um esforço de tentar fazer a informação chegar o mais diretamente possível a toda a gente. Porque há muita gente, antes de mais, que ou não tem acesso ou tem pouco acesso à televisão, ou à internet, ou a telemóvel, e há muita gente que não tem tempo para estar a ver todas as medidas, todas as recomendações, e, portanto, o governo e as autarquias locais têm que ter a preocupação de chegar ao máximo número de pessoas possível e de uma forma que as pessoas compreendam exatamente o que está em causa e o que precisam de fazer para evitar que continue esta explosão de casos. E, portanto, há muita coisa que muitas vezes nem sequer existe grande investimento do ponto de vista monetário, mas é mesmo pura e simplesmente uma questão de vontade política, e nós vemos-la a faltar tanto ao governo do Partido Socialista, como a muitas autarquias aqui da zona, que, como é evidente, têm tomado algumas medidas importantes, mas estão a falhar em muita coisa. Neste momento, qualquer falha que existe, qualquer coisa que seja que negligencie ou esqueça a proteção de direitos em todos os planos, seja direitos sociais, seja direitos de trabalho, direitos económicos, é, enfim, uma enorme falha que faz com que muita gente fique sem a resposta que precisa. E, portanto, acho que é preciso uma forte campanha de informação, mas ao mesmo tempo mostrar às pessoas que os organismos públicos
tem a preocupação em preservar os seus direitos acima de outra coisa qualquer. Muito bem. Duarte, e estamos quase a terminar o nosso programa, apenas uma notinha final agora mesmo, porque são várias as medidas que o Governo tem implementado e, por exemplo, o setor da restauração, que falamos no início do programa, tem sido bastante penalizado, mas depois vemos ser organizado e permitido um congresso do Partido Comunista Português, do PCP. O que é que me tens a dizer sobre isto? Pois, aqui, enfim, esta é uma discussão que podia dar bastante tempo. Não há coerência. Mas mas no fundo, há um conjunto de pontos que eu acho que é preciso focar, porque muitas vezes, por mais legítimo que seja pôr em causa essa realização, muitas vezes também enfim, há alguma desinformação e até agentes políticos que usam isso de uma forma bastante hipócrita. E, portanto, para começar nessa questão, eu acho que, de facto, o PCP devia evitar realizar este congresso nesta altura. Mas há uma coisa que é importante deixar claro. É que aquilo que o governo tem dito, tem falado da lei de 1986 sobre a aplicação do estado de calamidade ou de emergência, é verdade. Portanto, está preservado o direito das forças políticas a realizarem reuniões dos seus órgãos que estejam previstas nos seus estatutos. E, portanto, sendo o Congresso do PCP uma dessas figuras, não seria legal o governo tentar proibir que ele se realizasse. E, portanto, apesar de enfim, podemos considerar e ser legítimo ver que parece haver aqui algum tipo de duplo critério. A verdade é que não se pode, enfim, em muitas coisas eu estou à vontade para criticar o governo, mas também é preciso ter cuidado para perceber aquilo que é permitido dentro da lei. E a verdade é que não pode ser proibido este Congresso. Agora, eu considero que realmente o PCP devia evitar realizá-lo, tanto por uma questão no fundo, dar o exemplo, como pela questão de, enfim, Saúde não pública? deixar a ideia de que de alguma forma, e há muita gente que está a pensar isto neste momento, que de alguma forma há determinadas atividades que são privilegiadas em relação a outras. A atividade política é fundamental, como é evidente, mas alguma adaptação é sempre necessária também, porque continua a colocar-se a questão das condições sanitárias. E, portanto, eu também queria referir também aqui a questão dos agentes políticos que agem e que falam de uma forma hipócrita em relação a essa questão, e não há ninguém que cumpra mais essa definição do que o líder do Chega e o seu partido. Porque a verdade é que em junho o Chega realizou o seu Congresso Nacional, vimos pouco distanciamento social, vimos muita gente sem máscara, pouca preocupação com as questões sanitárias, coisa que, diga-se, não se pode apontar a eventos realizados pelo PCP, porque aquilo que vimos em relação à festa do Avante e em relação a outras coisas que foram sendo organizadas, é que o PCP, apesar de, mais uma vez, eu considerar que é preciso ter cuidado com os eventos que se realiza, a verdade é que tem cumprido tudo aquilo que são as normas de higiene e segurança. E, portanto, é preciso perceber que há críticas que são justas, como é evidente, mas também há agentes políticos que pretendem fazer críticas em relação às quais não têm nenhuma autoridade moral, porque eles próprios incumprem em muitas das coisas, em muitas das falhas que apontam aos outros. E, portanto, eu acho que, pronto, nesta questão era o que eu queria, era a mensagem que eu queria deixar aqui, porque tenho visto muita discussão à volta disto, mas como é evidente, estar a fazer do PCP enfim,
quase o bode expiatório dos incumprimentos, sem dúvida que não é correto. Sim, temos de esclarecer os portugueses de que mesmo que o governo queira proibir, não é permitido. Exatamente. E não é legal. Exatamente. Muito bem, Duarte, muito obrigada por mais um programa Raiz da Questão. Nós estamos de volta para a semana. Tenha um bom fim de semana, uma boa resto de semana. Quanto a si que está desse lado, muito obrigada por nos ter acompanhado. Já sabe que pode ver e rever em novumcanal.pt. Tenha uma boa noite. Novum Canal, sempre novão, sempre seu.